Tem alguém que precisa da Bíblia? Pastor, estou precisando de uma Bíblia. Levante sua mão, que nós iremos entregar uma Bíblia para você, para que a gente possa acompanhar a ministração da palavra. Todo mundo já tem? Então, amém. Amados, nós iremos ouvir Deus falar conosco. Quem crê que Deus vai falar com você? Agora se prepare, porque Deus vai falar não o que você quer, não o que eu quero, mas o que nós precisamos ouvir. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel fica no Velho Testamento, depois de Josué, Juízes, Ruth, você encontra 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7. Glória a Deus. Acharam? Amém. Por favor, curve sua cabeça. Pai Santo, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra nessa hora. E concede ao Teu servo, Senhor, toda ousadia e intrepidez para pregar a Tua palavra. Enquanto o Senhor estende as Tuas mãos sobre esse povo e faz sinais e maravilhas por intermédio do nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. E que a Tua palavra vá e produza frutos de amor, de justiça e de misericórdia. É aquele que crê e diga: assim seja na minha vida. Olhe para mim, por favor. Não leia nada agora, olha aqui para mim. Já já eu vou falar o versículo. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor, por favor. Quando o homem pecou, o homem perdeu aquilo que o protegia, que era a presença de Deus. E quando o homem ele reconhece os seus pecados e procura se aproximar de Deus, ele volta a ter nele ou sobre ele o que o homem perdeu lá atrás. Não é à toa, olha aqui para mim, que a palavra de Deus garante que aquele que é de Deus, Deus o guarda. E como é que finaliza o versículo? E o maligno não toca. Então olhe para mim. Quando eu me mantenho sob a presença de Deus, o mal não pode tocar na minha vida. Existe uma grande diferença de você estar passando por um problema, amém? E você ser vencido pelo problema. Existe uma grande diferença de você estar sendo tentado e você cair na tentação. Existe uma grande diferença de você ser um pecador e você viver uma vida de pecado. O diabo sabe quem ou aonde ele pode tocar, ou quem ele pode tocar e quem ele não pode. E o que impossibilita-o, que o repreende, é quando ele chega perto de alguém e vê sobre ela o quê? A presença de Deus. Tem muita gente que está na igreja, outras que frequentam igreja, outras que visitam igrejas, que não tem a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é atraída e ela é mantida na vida de uma pessoa mediante uma vida de obediência. Quer ver uma coisa? Você que é casado, todo dia ou todo mês, e teu casamento é 1000 maravilhas?
Seja honesto. Não. Tem dias que você entra em choque com o teu marido, é ou não é? Com a tua esposa. Divergência de pensamentos, de opiniões, é ou não é? Tem dia que você acorda, oh, como você é linda. Aí ela, que linda nada, eu tô gorda, e que não sei o que, você tá dizendo para me agradar, essa palavra não quer. Você, rapaz, eu fui lhe elogiar, já recebe logo uma patada. Já tem dias que quando você chega em casa, tua esposa está com um sorriso aqui. Ô, meu amor, como foi seu dia? Péssimo, horrível. Olha, não quero, não, por favor, olhe. É ou não é? Mas tem dia que os dois estão em harmonia, sintonia. É ou não é? Olha para mim, gente, não pega a sua atenção não. Escute. Um love, só love. Os pensamentos estão, parece, só em você olhar para ela, ou ela olhar para você, parece que você já sabe, é ou não é? Fulano quer isso, fulano está pensando nisso. Está bem. E o que faz a diferença de um dia estar bem e outro dia estar ruim? Não é o que vem de fora? É ou não é? Sim ou não? O exterior, as circunstâncias vêm e acaba influenciando sua mente, a mente do seu marido, e leva vocês, sem perceberem, ter um dia ruim. Um dia de brigas. Uma noite mal dormida. Não é assim? É ou não é, gente? Sim. Por outro lado, quando vocês estão em perfeita sincronia, em harmonia, e um problema surge, mas por vocês estarem bem, um dá força ao outro. Fica assim, não, levante sua cabeça, a gente vai vencer. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Mas por quê? Vocês estão bem. Do mesmo jeito é você e Deus. No dia que você não estiver bem com Deus, o diabo, nesse dia, ele vai tocar em você. No dia que você não estiver no seu relacionamento com Deus como se deve, nesse dia, o diabo vai vir com tudo. Olhe para mim, por favor. O diabo não nos prova, aliás, não nos tenta. O diabo não vai afrontar você quando ele vê que você está bem, se sentindo forte. Quer ver uma coisa? Quem veio o domingo passado? O culto de domingo passado foi uma bênção? Foi ou não foi? Agora vem uma pergunta que eu já sei a resposta da maioria daqui. E como foi tua semana? Só guerra, não foi? Quem aqui, pastor? Olha, a minha semana foi uma semana difícil, viu? Foi uma batalha. Nem parecia que eu tinha passado um culto tão abençoado quanto o domingo. Levante a mão, seja honesto. Quem aqui, sua semana não foi fácil? Foi difícil? Levante a mão. Para mim foi uma semana, uma das mais difíceis. Eu me revesti, é como se Deus, é como não, você se reveste, você está se preparando para uma batalha. É por isso que a presença, que a palavra de Deus diz, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus todo dia. Para quê? Para vencer no dia mal. Aonde eu quero chegar? Olhe para mim, por favor, escute com atenção. Para a gente ler o que eu quero ler, eu preciso que você preste bastante atenção nisso. Escute só. O povo de Israel, que hoje é representado por todos os cristãos que existem no mundo todo, o novo Israel, nós somos o novo Israel. O povo de Israel desse período aqui, eles simplesmente
viraram as costas para Deus. Se você ler essa história toda, você vai ver que por várias vezes Deus usava os seus profetas para alertar o perigo que as pessoas estavam tendo de estar adorando outros deuses, de estar buscando outros deuses. Eles adoravam ao Deus de Israel, mas também adoravam a outros deuses. É o que acontece hoje. As pessoas vêm para onde? Para a igreja. Aqui na igreja, glória a Deus, oh Senhor, chora, se emociona, sente um arrepio, se sente bem, mas lá fora serve ao diabo. Você entende? Sim ou não? Era assim que o povo de Deus estava. E por consequência disso, o que foi que aconteceu? Houve uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus. E o povo de Israel perdeu essa batalha. E os filisteus tiraram a glória que o povo de Israel tinha, que era a Arca da Aliança, que representava a presença. Guarde isso no seu coração. Toda luta que você enfrenta, toda tentação que você está passando, tem um único objetivo vindo do diabo: é tirar você da presença de Deus, é afastar você da presença de Deus, é fazer você perder o foco, é fazer você ser infiel a Deus, a desistir dos seus sonhos. Você compreende, sim ou não? E pelo povo de Israel estarem servindo a dois senhores, eles não conseguiram vencer aquela batalha e perderam a Arca da Aliança. E o que foi que aconteceu? Quando o povo de Israel, ei, a senhorita vai deixar eu pregar ou vai pregar no meu lugar? Hein, Florzinha? Piscinha, a senhorita vai pregar ou vai deixar eu pregar? Amém, gente? Olhe para mim, por favor. Escute. E o que foi que aconteceu? Quando os filisteus levaram a Arca da Aliança para a terra dos filisteus, para a sua terra, Deus feriu toda aquela terra com praga de rato e de tumores malignos. Todos, da criança aos animais, ficaram cheios de tumores nos seus corpos, porque eles tinham tirado algo que não era deles. Aí eu chego onde eu quero chegar. Os filisteus ficaram com tanto medo e entenderam que aquela arca representava a presença de Deus para o povo de Israel, que mandaram de volta. Só que aqui tem um segredo. E o título dessa mensagem é: quando você se decidir, Deus irá agir. Olha para o seu irmão e diga: quando você se decidir, Deus irá agir. Se decidir em quê, pastor? No que você quer, na vida que você quer. O povo de Israel ficou sabendo que os filisteus tinham devolvido a Arca da Aliança. Só que a Arca da Aliança ficou num lugar chamado, vamos ler o versículo 2, diz assim: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriatim Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos? Olhe para mim, por favor. Quando os filisteus devolveram a arca ficou nesse lugar. Durante quantos anos? 20 anos. Aí você fala: mas pastor, por que a arca não foi levada para Jerusalém? Por que a arca não foi para o meio do povo? Porque Deus via, eu vou provar isso na palavra dele, que ainda o coração do povo não sabia o que queria. Você sabe por que muitas pessoas
elas não são cheias da presença de Deus. Sabe por que tem certas coisas que ainda não aconteceu na vida de algumas pessoas? Porque o coração dela ainda está... Quem falou? Dividido. Ela ainda não sabe o que realmente quer. Ela é crente em alguns momentos. Nos momentos que é para ela provar que ela é crente de verdade, ela não é. No momento que é para ela provar que ela é fiel a Deus, que Deus é o tudo dela, que Deus é a coisa mais importante para ela, ela não prova. Por isso que a presença de Deus não vem com totalidade na vida dela para transformá-la. Obrigado, Espírito Santo. O que é que Deus diz através da vida do nosso irmão, o profeta Jeremias? Buscar-me-eis. E, como é? E acharei. Qual é a condição? Deus está mentindo? Deus está brincando com a gente? Não. Olha o que ele fala. Buscar-me-eis. Você está buscando? Estou. Está buscando a solução, a direção? Estou. Olha a promessa. Vocês vão me achar então. Aí Deus dá um porém. Porém, se vocês me buscarem, de que maneira? A presença de Deus, a arca da aliança, ela não foi devolvida para o lugar que deveria, mas ficou distante. Por quê? Porque o povo ainda não sabia o que queria. Você quer ver uma coisa? Cada palavra, olhe para mim, escute isso com atenção. Cada pregação que eu ministro na nossa igreja, Deus fala primeiro comigo. Eu já conversei com alguns irmãos, como é impressionante a maneira que Deus trata comigo e me coloca à prova para eu viver aquilo que eu preguei. Tem muita gente que está aqui que Deus, Ele quer fazer uma grande mudança na sua vida, mas Ele já não fez. Não é porque Ele não quer. É verdade que tem coisas que só acontecem no tempo de Deus, no tempo certo. Agora vem cá, e qual é o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus? Olhe bem para mim. Olha aqui. Ei, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. Olha aqui para mim. Ei, qual é o tempo de Deus? Eu sei qual é o tempo de Deus. Em anos da minha vida, eu tentei descobrir qual era o tempo de Deus. E hoje Ele me disse qual é o tempo dele. Qual é, pastor, o tempo de Deus? Todo tempo, toda hora, todo momento é o tempo de Deus. Como assim, pastor Adriano? Ele diz: eu sou Deus de agora. De já. Desliga ali, por favor. Olhe para mim, por favor. Deixa que os irmãos resolvem. Olha aqui para mim. Deus, Ele é o Deus de já. Ou seja, qual é o tempo de Deus? Qualquer momento. Amém? Amém. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer mês, qualquer hora é o tempo de quem? De Deus. Olhe para mim, por favor. Deus não precisa de anos. Deus não
não precisa de um tempo específico para fazer algo na sua vida, para fazer algo na minha vida. Olha para mim, gente, faz de conta que esse irmão é invisível. É um anjo que está fazendo barulho aí que não era nem para fazer. Olha para mim, por favor. Amém? Deus não precisa. Mas qual é o problema? Aonde está o problema? No meu tempo, no teu tempo. Como assim, pastor? O tempo de Deus é qualquer momento. Ah, Senhor, talvez não seja o teu tempo. Aí Deus olha do céu e fala assim: minha filha, o meu tempo é a qualquer momento. O meu tempo é a qualquer mês. Eu posso fazer o que você quer a qualquer momento. Eu posso dar o que você quer a qualquer instante, em qualquer instante. Mas então o que faz com que coisas que para Deus fazer é só Ele fazer assim, ó, acontecer e não acontece? O nosso tempo. Como assim, pastor? O nosso coração. Somos nós que atrapalhamos. Somos nós que tardamos. Somos nós que frustramos ações dos anjos de Deus na nossa vida. Quando, pastor? Quando nós agimos precipitadamente. Quando nós deixamos de obedecer a palavra. Quando nós deixamos de ser crentes de verdade. Quem está entendendo? Amém. O problema está na gente. O problema está na nossa fé. Lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro teve fé de sair do barco? Teve ou não teve? Mas ele teve fé de se manter andando sobre as águas? Não. Não adianta eu ter fé e não manter a minha fé. Eu tenho que manter a minha fé. Eu tenho que manter a presença de Deus na minha vida. Porque se eu não mantê-la, eu não vou conseguir vencer. "20 anos, a Arca da Aliança ficou pertinho deles, mas eles continuaram sem a presença de Deus. E olha o que aconteceu. E toda a casa de Israel dirigia lamentações a quem? Ao Senhor. Olhe para mim. O povo de Israel sabia onde estava a Arca da Aliança, pertinho deles, e começaram a lamentar. Começaram a clamar a Deus: Deus, Senhor, manda a tua presença de novo para o nosso meio. Faz com que a gente consiga trazer de novo a arca, a tua presença para o nosso meio. Eles começaram a se lamentar durante 20 anos. E olha a resposta de Deus para ele. E isso é a mesma coisa hoje. Você fica lamentando algo, pedindo algo a Deus. Deus, isso, Deus, aquilo. Deus, olha o meu marido. Deus, olha o meu filho. Senhor, olha a minha filha. Senhor, olha o meu emprego. Senhor, olha isso, olha aquilo outro. Oh, meu Pai, o Senhor é tão poderoso. E piriri, e oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. E a única coisa que Deus quer ver no seu coração é decisão. Porque ora você crê, ora você não crê. Ora você sabe o que você quer, ora você, talvez não seja da vontade. Ou você crê ou você não crê. Ou você quer ou você não quer. Você tem que decidir o que você quer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Olha aqui no versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, o que acontece? Fala com fé, gente.
Tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração a quem? A quem? E servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos de quem? Deus ouvindo o povo lamentando, querendo a presença dele. Deus, manda a tua presença de volta. Senhor, nos livra dos filisteus. O Senhor está vendo o que os filisteus estão fazendo. O Senhor está vendo toda a dificuldade que a gente está passando. Tua presença, a arca está logo ali. Faz elas, nos dê a permissão de trazer ela de volta para o nosso meio. Aí Deus vai e usa o profeta e diz assim, ó: se é de todo o vosso coração que vocês buscam a Deus, prove. Tirem do meio de vocês o quê? Os deuses que vocês estão servindo. Eles continuavam clamando a quem? Mas continuavam servindo ao diabo. Eles continuavam clamando a Deus para que Deus livrasse eles dos filisteus. É igual hoje. Olha, você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu posso morrer amanhã, mas no dia do grande juízo final, Deus não vai cobrar de mim que eu não preguei a palavra para você, não. Que eu não ensinei você a viver uma vida de santidade. Que eu não ensinei você a obedecer a Bíblia. Que eu não ensinei você a colocar Deus como prioridade. Porque isso eu ensino todo domingo para você. Amém. Se você não faz, se você não está fazendo, aí não é um problema meu. Aí agora é você e Deus. A maioria das igrejas aí, muitas igrejas que são cheias, a maioria dos membros que estão lá, eu digo isso porque eu já assumi igrejas de ministérios conhecidíssimos no mundo todo, cheios, lotados, mas a maioria ia para lá só buscando a solução do seu problema, mas não queriam compromisso com Deus, não queriam mudança de vida, não queriam ser transformados por Deus. E o povo de Israel estava assim, queria que Deus livrasse eles dos filisteus, queria que Deus permitisse a arca da aliança, que representava a presença de Deus, voltasse a estar no meio deles, mas mesmo assim, queriam também continuar servindo ao diabo. É a mesma coisa, você está pedindo algo a Deus, e Deus está vendo que você tem algo no seu coração, tem atitudes que você toma, que você não quer largar de jeito nenhum. Tem pecados que você faz, que você sabe que só está afetando a sua vida, e mesmo assim você continua alimentando esse pecadinho. Bichinho, é tão bonitinho, né? Não está fazendo mal a ninguém. Olha o que ele diz aqui. Olha a promessa. Vocês querem? Querem, então provem. De que maneira? Tirem do meio de vocês. Em outras palavras, tudo aquilo que está desagradando, tire. Tirou? Está disposto a tirar? Estamos. Aí olha a promessa. Ele vos livrará de quem? Da mão dos filisteus. Ou seja, quando vocês decidirem servir somente a Deus e atirar do meio de vocês o que afasta vocês de Deus, Deus vai livrar vocês dos seus inimigos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu não sei se você é um crente inconstante. Eu não sei. Mas que nessa noite essa palavra leve você a refletir sua vida com Deus. O que é que você quer?
Você tem que se decidir. Quando você se decidir, olha o que ele diz: ele vos livrará das mãos dos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só a quem? A quem? Quando eles ouviram aquele recado de Deus, eles decidiram obedecer. Prontamente eles arrancaram do meio deles o quê? Aquilo que estava sendo um tropeço na vida deles. Aquilo que estava afetando a vida deles com Deus. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu já vou finalizar. Se Deus chegasse aqui agora, ele está no nosso meio. Mas se Jesus, ele se materializasse aqui agora, na nossa frente, e ele estendesse a mão para esse telão aqui, ó, e mostrasse a sua vida, a vida de cada um de nós, a minha, a sua, aqui, ó, como você está, você ia se espantar. Se ele mostrasse aqui, ó, a cada um de vocês, a cada um de nós, durante o dia, durante a semana, durante os meses, os picos de medos, de ansiedade, de preocupações, de descrença, que muitas das vezes, sem você nem vigiar, você atinge, nós atingimos, a gente ia se espantar. Deus é fiel, irmãos. Eu vou repetir de novo: Deus é fiel. Por que eu estou dizendo isso para você? Se tem alguém que deseja muito mais do que você, dá a você o que você quer, esse alguém é Deus. Porque Ele tem prazer no bem-estar do seu povo. Se aquilo que você quer vai trazer um bem-estar para você, vai levar você a ser grato, vai levar você a ter uma fé mais firme, uma confiança mais firme, vai levar você a se aproximar mais ainda de Deus, pode ter certeza que muito mais do que você está interessado, Deus está muito mais. Mas há atitudes que têm que ser tomadas. Obedeça a Ele. Amém? Amém. Eu vou finalizar aqui lendo apenas 2 versículos, que diz no versículo 7, queria que você, por favor, lesse comigo. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra, e ouvindo os filisteus que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos. Olhe para mim, por favor. Quando eles decidiram abandonar o pecado, tirar do meio deles aquilo que estava afastando eles de Deus, estava sendo uma pedra de tropeço, e eles decidiram buscar a Deus, quem se levantou? Os filisteus. Toda vez que o diabo vê que você está decidido a fazer algo para Deus, ele vai se levantar contra você. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel reagiram, estavam em Mispa para adorar a Deus, para buscar a Deus, automaticamente os filisteus se reuniram para contra-atacar eles. Toda vez que o diabo vê que você está disposto a fazer o que Deus está te pedindo, custe o que custar, se prepare, ele vai se levantar contra você. Amém? Amém? Ele vai usar situações, ele vai usar pessoas. Olhe para mim, por favor. Ele vai criar situações para quê? Para fazer você parar. Parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de buscar, parar de descansar o coração. Ele vai ver aonde ele vai poder tocar em você.
Por quê? Porque Ele quer que você volte para o estado emocional e espiritual raquítico e acomodado que você estava antes. Amém? Amém. Agora olha o que a palavra de Deus diz no versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, ou seja, Samuel começou a clamar pelo povo, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filhos de Israel, que os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olhe para mim. Eita. Deus, ele viu quando os filisteus se reuniram e começaram a marchar contra o povo dele. Deus fez alguma coisa? Fez? Fez ou não? Não. Deus viu os filisteus se aproximar. Deus fez alguma coisa? Não. Aí eu pergunto, o povo deixou de clamar? Hein, gente? Não. O Samuel deixou de clamar? Não. Continuou clamando. Ou seja, continuou perseverando. Deus permitiu o povo de Israel ficar cara a cara com aquilo que eles tanto temiam. Mas por eles estarem decididos a clamar e a servir somente ao Deus deles, Deus livrou eles definitivamente. Eles, muitas das vezes Deus vai deixar você ficar cara a cara com aquilo que você mais tem medo. Muitas das vezes Deus vai deixar você ouvir as palavras que você tanto tem pavor de ouvir. Muitas das vezes Deus vai deixar o teu marido agir de uma maneira que te irrita, que te tira do sério, que te faz pecar, só para ver a tua postura, só para ver qual vai ser a tua reação, só para ver qual vai ser a tua decisão. Deus permitiu a peleja ter se iniciado. Mas olha aqui, ó. Enquanto Samuel clamava, Deus bradou do céu. Ei, Deus não mandou um anjo não, viu? A Bíblia diz que Deus só falou. Deu um estrondo. E a Bíblia diz que a voz de Deus é como um trovão. O trovão foi tão forte, que os filisteus ficaram com tanto medo que paralisaram. E quando eles estavam paralisados, o que foi que aconteceu? O povo de Israel aproveitou e matou todos eles. E olha o final da história, e eu finalizo aqui. Aleluia, glória a Deus. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles, porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de quem? De quem? De Samuel. Tudo isso se deu, sabe quando? Quando eles decidiram o que eles queriam. O que é que você quer? Se levantar uma perseguição no Brasil, que não está longe disso acontecer, aonde as igrejas serão apedrejadas, saqueadas, onde os crentes vão ser perseguidos, você teria coragem de assumir sua fé cristã? Não responda para mim.
teria coragem? Você teria coragem de continuar, mesmo em risco de morte, mesmo correndo o risco da igreja ser invadida e a gente ser preso? Você teria coragem de sair da tua casa e de vir para a igreja? Ou você ia fazer o que muitos no passado fizeram? Se esconder, negar. Você sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque infelizmente tem muita gente que está no nosso meio que ainda não sabe o que quer. Não, pastor. Não. A sua fidelidade a Deus sempre é reprovada. Todas as vezes que Deus permite você ser provado, sua fidelidade é reprovada. O seu caráter cristão não é aprovado, porque você tem postura de uma pessoa mundana. Você age e pensa como as pessoas do mundo agiriam e pensariam. E é isso que Deus quer arrancar do nosso meio. É isso que Deus quer arrancar de você. Por quê? Porque Ele quer lhe dar vitória sobre os seus inimigos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém. Você entendeu a palavra, sim ou não? O que foi que Deus falou com você hoje?